Olá pessoal, estamos começando mais um EM Entrevista. Hoje com a vereadora Duda Salaber, aqui presente no nosso estúdio, no edifício da Avenida Getúlio Vargas. Duda é a detentora da maior votação já registrada na história da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mais de 37.600 votos, não é isso? 37.613 votos. Muito bem. Cada voto é sagrado. Recordista até o momento na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agora, em ano eleitoral, estudando a possibilidade de se candidatar a deputada federal. A senhora já está com as malas prontas para Brasília ou fica em Belo Horizonte? Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar conversando com vocês e com quem nos escuta e lê. Mais importante do que as malas é onde o pé pisa, porque diz que a cabeça pensa onde o pé pisa, né? E meu pé nunca vai sair de Belo Horizonte, minhas raízes estão aqui, sejam elas políticas ou afetivas. A questão é onde nós podemos contribuir mais com a cidade, enquanto vereadora, enquanto senadora ou deputada federal. Eu prometi cumprir o mandato, isso foi uma promessa de campanha, porque eu sou contra esse chamado trampolim político, carreirismo político. No entanto, após eu ter sido eleita, com um recorde de votação, eu recebi 3 ameaças de morte do maior grupo de ódio da internet brasileira, que disseram que iriam me matar e transformar a escola em que eu dava aula num mar de sangue. Não satisfeito com isso, mandaram também esse e-mail para os donos da escola e para alguns professores da escola, dizendo que iriam transformar aquela escola no mar de sangue. Após isso, fiz uma reunião com representantes da ONU e com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ficou meio que consagrado que um mandato numa esfera federal me daria mais segurança para que eu preservasse a minha vida. E além desse fator que eu tenho pensado, porque para eu construir política pública eu tenho que estar viva, e minha família também está exposta, porque eu não mudei de onde eu morava, eu também tenho que pensar onde eu posso contribuir mais com a cidade. A Câmara Legislativa é um papel importante na política pública, mas os grandes debates que são caros por mandatos como transporte, mobilidade urbana, meio ambiente, educação, acontece em Brasília. Então, a gente está avaliando e vamos conversar com a cidade. A senhora deixou escapulir, pode ser Senado também? Pode ser Senado. A última pesquisa, é porque tem pesquisas que nos colocam e outras não. A última que nos colocou, nos coloca em segundo lugar no empate técnico, sendo que 70% dos eleitores não sabem quem votar. Então, nós temos muito fôlego, agora estamos num partido grande, uma repercussão nacional, devido ao que nós construímos na cidade. Então, se caso o partido opte por uma candidatura ao Senado, teremos que conversar com o partido, com os eleitores, se for o caminho, fôlego nós temos. Nós estamos em segundo lugar e apenas a 4, 5 pontos do primeiro colocado. O prazo vai até quando? Essa decisão? Até as convenções do partido, que acontece, se não me engano, em junho. Posso estar errado, mas temos uns 2 meses para definir. Ei, Duda. Sou sua fã, viu? Oh. Gente, todo respeito ao BN, que já faz parte do meu imaginário jornalístico. Por isso que a Márcia veio assim, trajada, completamente a rigor, maravilhosa. Não, quando eu soube que eu entrevistaria a Duda, eu peguei o meu melhor look, né? Eu me preparei, me maquiei, porque eu sou fã da Duda também. Obrigado, né? Meu bem. Pela postura na política e pela maneira como ela traz a bandeira, né, das mulheres na política. E, inclusive, essa é a minha primeira pergunta, Duda, porque você tocou na ameaça que você sofreu, né? Logo depois da eleição, foi em dezembro de 2020, e eu gostaria que você falasse sobre esse cenário de violência política contra a mulher, né? Se isso marcou os seus quase 2 anos de mandato e como vai ser agora nas eleições de outubro? A violência política é um tema caro e nós temos uma análise de que, infelizmente, essa eleição, a eleição deste ano, possivelmente será a eleição mais violenta da história do Brasil. Nós temos uma polarização se construindo, mas o problema não é a polarização em si. Se for uma polarização do ponto de vista de ideias, de debate, mas o problema é que ela está subindo um contorno de violência, de intolerância, que impossibilita o diálogo. E é o que eu digo sempre, eu venho da área de literatura e sei a importância e o poder da palavra. Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais discutir. Daí a importância do diálogo. E daí a importância de colocar na política como elemento fundamental a arte de buscar consenso por meio do diálogo.
E acaba que nessa ausência de diálogo, os espaços legislativos acabam sendo também espaços muito violentos. E quando eu falo ausência de diálogo, em discutir temas como a violência política, que já está cristalizada no modus operandi da política nacional e internacional, e quem mais sofre a violência política, sobretudo, são os grupos historicamente aviltados, né? Como mulheres, indígenas, negros e a comunidade LGBT, sobretudo travestis e transexuais. Tem que lembrar que a violência política é escancarada no Brasil. O Brasil está entre os países que mais tem homicídios em contexto de eleição. Tentaram matar o presidente Jair Bolsonaro e nós tivemos Marielle Franco assassinada. 2 episódios que traduzem a violência política na sua algo mais extremo. Mas existem outras formas de violência política que passam na esfera legislativa, por isso que acaba que o espaço político para muitos grupos, entre os quais as mulheres e as pessoas travestis transexuais, acaba sendo um espaço adoecedor. E não adianta, então, eleger apenas mais mulheres. Nós temos que garantir a participação dessas mulheres no espaço político para que ele seja minimamente saudável para a construção de uma política pública. Já sofri algumas violências no espaço legislativo, denunciei todas, mas a maior violência, e você como mulher sabe perfeitamente qual que é aquela silenciosa, que é difícil a gente explicar qual é, porque não vai ter prova, mas nós sabemos que é violência por meio de olhares que nos exotificam, hipersexualizam, ridicularizam, pequenos risos que tentam descredibilizar, ou então em ouvidos que viram para o lado para não nos ouvir, porque acham que nós não temos o que contribuir por sermos mulheres, pessoas travestis, transexuais, negros e negras. Essa violência é difícil explicar e provar, né? Mas existe muito, é a mais comum. Vereadora, eu não estou tão bonito igual meus companheiros de mesa. Você é lindo, meu bem. Eu queria retornar a um ponto interessante de sua trajetória, que é recente, agora no fim de março, que a senhora relatou nas redes uma certa ansiedade por causa dos convites que recebeu para mudar de partido. A senhora está no PDT, acertou a permanência lá no partido, mas foi sondada ali pelo PSB, pelo PV. Aquele desabafo, vereadora, o que motivou, como que é essa ansiedade, o que apertou o seu coração naquele momento? Eu não entrei na política para fazer politicagem. Eu entrei na política por ser professora e entender que no espaço legislativo, no espaço político, é outra ferramenta fundamental para transformar a sociedade. Não existe outra forma de mudar o mundo que não seja por essas duas vias, educação e política. Você demonizar a política abre espaço para essa antipolítica, que é o que nós vivemos hoje no Brasil. E a educação é a ferramenta fundamental para transformar. Já sou professora, educadora, e poderia, por meio da experiência legislativa, casar essas duas pontas, trazendo a política como elemento central, trazendo a educação como elemento central na política. Mas eu percebi, e isso infelizmente faz parte do jogo político, e eu considero a politicagem, porque a política é menor, alguns assédios, convites, propostas que nós recebemos para nos filiar a alguns partidos. Mas os nossos sonhos não estão à venda. Eu digo isso sempre, nossos sonhos não cabem nas urnas. Porque mais importante do que o voto numa eleição é você construir pedagogicamente novas consciências para transformar o mundo. Porque eu falo sempre, o que muda o mundo não são novas leis, são novas consciências, e elas se constroem em sala de aula. E aí, puxando votos, também ajudam no sentido de mudar a sociedade como um todo. E recebi muitas propostas indecentes. Não posso explicitar aqui, são jogos de bastidores, mas, por exemplo, se eu fosse uma pessoa corrupta, a gente recebe propostas de você, olha, se você filiar para o nosso partido, você vai ter tanto de dinheiro, você vai ter R$1 milhão, você vai ter tal favorecimento, você vai ter tal coisa. Eu sou humana acima de tudo, e não estou à venda. Mas qualquer ser humano, quando começa a receber essas propostas, não é de abalar a nossa moral, é de você ver, abrindo um bastidor política em que o esgoto da política aparece, isso é assustador. Mas mantive fiel ao partido que me filiei, fiel aos meus ideais, e sabendo que é mais um motivo de eu estar na política para tampar esse ralo e não deixar ele abrir. Não dá vontade de desistir, não. Não, pelo contrário. Para nós travestis e transexuais, a política não é opção, ela é sina. O meu corpo já é um corpo político, a minha existência por si só já é política. Eu faço parte de um grupo que 90% é na prostituição, que 91% não concluiu o ensino médio segundo a UFMG,
que 41% está com HIV/AIDS, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Eu faço parte de um grupo que 90% está na prostituição. Então, a política, para mim, ela não é uma escolha, uma vaidade, uma veleidade. A política, para mim, é uma obrigação. Eu tenho que ocupar esse espaço para buscar não só a transformação da sociedade, mas do grupo que eu faço parte, que foi historicamente excluído. Duda, eu queria, inclusive, que você pudesse falar sobre a questão da eleição, né, das travestis, porque em 2020 nós tivemos 294 candidaturas de pessoas trans, né, de acordo com a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, que representou um aumento de mais de 200% em relação a 2016. Desse total, 30 pessoas trans foram eleitas, né? Eu gostaria de saber, para esse cenário de 2022, se é de aumento e como você lê essa participação, né, das travestis e pessoas trans na política brasileira, se de fato a gente pode falar em avanços. Olha, a luta do movimento trans na América Latina ainda é para conquistar a categoria de humanidade. Nós temos que entender que a categoria de humanidade ela não é dada no Brasil, ela é disputada. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de luta para que negros e negras conquistassem, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade. E nós, pessoas travestis transexuais, ainda não conquistamos essa categoria. Tanto é que se você perguntar qual que é a maior pauta do movimento trans na América Latina, ainda é respeito ao nome, respeito à identidade e ter acesso a um banheiro. O STF está há 6 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Porque se eu vou no banheiro masculino, nós recebemos inúmeras violências lá, devido ao preconceito que está cristalizado no imaginário popular. Se eu vou no banheiro feminino, eu sou arrancada pelo cabelo, como esse episódio está no shopping. Se nós não temos direito a banheiro, a nome, a identidade, é porque o trinômio para reconhecer nossos corpos como corpos humanos não foi conquistado. Então, essa luta para conquistar a categoria de humanidade passa por nós ocuparmos o espaço político, porque uma legislação em seu favor, o ornamento jurídico em seu favor, te credibiliza enquanto ser humano, né? Enquanto sujeito de direito. Ampliando, por exemplo, a questão ambiental. Nós lutamos hoje para que não só o ser humano seja tratado como sujeito de direito, mas a natureza como sujeito de direito. Porque quando você tem um arcabouço jurídico ali, você tem a defesa daquela forma de viver. E hoje, acredito que nessa eleição desse ano deve aumentar a participação de pessoas travestis transexuais ocupando o espaço legislativo. Acredito que, com certeza, no mínimo uma travesti vai ser eleita como deputada federal, no mínimo, né? E isso é importante porque alarga a democracia no Brasil, porque a democracia pressupõe diversidade. Quanto mais diversidade, melhor. Bom, não sei. Eu tenho que perguntar. Uma vai ser. Nós temos, estar aqui presente. Nós temos a Érica Hilton, que teve muito voto ali no Brasil. Então temos ótimos quadros. É um tema que foi historicamente apagado, agora tem que se discutir, tem que conversar. Por exemplo, quando eu fui eleita, o primeiro projeto de lei que protocolei foi a fim de a prefeitura criar um programa de empregabilidade para pessoas transexuais em situação de rua. Porque independente as pessoas falam, mas nós temos que fazer empregabilidade para toda a população, sem dúvida. Sem dúvida. O emprego hoje é um grande problema. Mas quando nós estamos falando das travestis transexuais, é de um grupo que 90% é na prostituição. A prostituição é quase que compulsória, é quase que obrigatória. E nenhuma pessoa, independente da ideologia, concorda. Seja você conservador, liberal, progressista, ninguém concorda com um grupo estar 90% na prostituição. Então, isso é um problema que nós temos que resolver por meio de política pública. Né? E esses temas. uma única opção, né? Exatamente. E acaba que esse tema não ficava opção silenciado. Nesse caso, né? Se você não tem outras possibilidades. Acaba sendo compulsória, né? A senhora falou da questão da prostituição entre as travestis e transexuais. A pandemia, vereadora, aumentou isso consideravelmente? É perceptível que há mais pessoas deste grupo nas ruas de Belo Horizonte optando pelo caminho da prostituição? E a senhora falou de programa, né, de emprego, de renda. Dá para fortalecer isso, tentar aumentar essa interlocução por causa justamente desse aumento? Antes da pandemia, era 90% na prostituição. Lógico que esse número se agudizou, não tenho a menor dúvida. E nesse ponto, na pandemia, nós criamos um projeto chamado Renda Mínima Trans. Eu ainda não tinha sido eleita vereadora,
criamos a renda mínima trans, que, por uma vaquinha virtual, nós conseguimos, durante 16 meses, pagar de R$100 a R$200 para 200 travestis transexuais em extrema vulnerabilidade em Belo Horizonte. Nós fizemos aquilo que o poder público não faz, porque muitas pessoas estão em tamanha vulnerabilidade que nem tem documento, não consegue se cadastrar nos auxílios oferecidos pelo governo federal, estadual e municipal. Então nós conseguimos fazer isso, foi uma grande vitória, se agudizou, mas hoje nós vivemos a maior crise da história do Brasil. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise ambiental, né, uma crise humanitária. Então agora nós temos que pensar políticas estruturantes para o país. Por isso que essa eleição vai ser a mais importante da história do país, desde a sua redemocratização. Porque nós temos que propor algo que de fato mude as estruturas do Brasil e inclua toda a sociedade que está sendo vítima desse cenário de crise econômica. A senhora há pouco tocou no tema ambiental, então vamos falar um pouquinho de Serra do Curral, né? O presidente da FIENG classificou as pessoas que estão envolvidas com essa questão de causadoras de tumulto ambiental. Uhum. Como é que a senhora interpreta essa avaliação do presidente da FIENG? Nós vivemos no Brasil uma total inversão de valores. Uma total inversão de valores. Quer dizer, quem causa tumulto ambiental é um projeto de mineração no maior símbolo de Belo Horizonte, quiçá o maior símbolo de Minas Gerais, responsável pela segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte, sendo que nós estamos num cenário de crise hídrica e emergência climática. E nenhuma grande obra de mineração tem levado em consideração o cenário de emergência climática. Por isso nós entramos com 2 ações judiciais para barrar esses licenciamentos que não levaram em consideração esse cenário. E o da Tamisa é um deles, que é o que quer minerar a Serra do Curral. E um processo ilegal, porque vai afetar diretamente Belo Horizonte, seja por meio da possibilidade do Pico Belo Horizonte, que é o símbolo da nossa bandeira, ser destruído, seja afetar também por meio, piorando a qualidade do ar, por meio das explosões de dinamite, tráfego intenso de caminhões, e, além disso, aprofundar nossa crise hídrica, porque as pessoas não sabem, mas ali na Serra do Curral, a própria Copasa está fazendo poços para garantir a segurança hídrica de Belo Horizonte, caso ocorra um rompimento de barragem e afete Bela Fama, que abastece 70% da água da região metropolitana. Ali é ponto estratégico para o governo do estado. Então, e querem minerar lá, e é importante as pessoas saberem que no quadrilátero aquífero ferrífero é impossível minerar sem destruir reservatórios de água, porque o minério de ferro fica no aquífero. Aquífero é água mais ferro. O ferro está onde está a água. Então você destrói os reservatórios de água e eu pergunto qual riqueza vai deixar. Qual riqueza vai deixar? A mineração em Minas Gerais, ela não é só uma atividade econômica. A mineração, ela é uma ideologia. Fossilizou-se no imaginário popular a ideia de que a mineração é fundamental para Minas Gerais, que é uma mentira. Vou dar um exemplo concreto de que não é fundamental. A mineração representa, em média, nos últimos 10 anos, em média, apenas 4% do PIB. Em média, a mineração representa, nos últimos 10 anos, apenas 4% do PIB. 1,2% dos empregos em Minas Gerais. E apenas 2% dos impostos arrecadados. Que essencialidade é essa? Não estou falando de um setor que é 20% do PIB. Não estou falando de um setor que é 40% de emprego. É 1,2% dos empregos, 2% dos impostos e 4% do PIB, em média. Então, na verdade, o que nós temos que pensar é um projeto de diversificação econômica para o estado de Minas Gerais para romper essa minério-imposição que afeta, de fato, alguns municípios, que são cerca de 15 ou 16 municípios que têm uma dependência aguda da mineração. Mas tem que ter um projeto do Estado e do governo federal para romper essa minério-imposição, para garantir a segurança hídrica do Estado. Não estou aqui discutindo a mineração que acontece na Austrália. Não estou aqui discutindo a mineração que acontece no Pará. Porque lá são outros procedimentos de mineração que não necessariamente afetam a crise hídrica. Eu estou discutindo a mineração no quadrilátero ferrífero, na Serra do Curral, que vai fazer secar a nossa água. Agora, a Tamisa, embora não tenha vindo a público explicar tecnicamente como que isso vai acontecer, o que eu particularmente acho que ela já deveria ter feito, mas ela está negando todas essas
possíveis consequências, afetar o pico, atingir o lençol freático. É possível a atividade minerária existir sem que isso ocorra? Não. Naquele lugar? Não. No quadrilátero ferrífero, não. O pico vai ser atingido? Vai. Não agora. Mas o processo de destruição, a cava, mais as explosões e o fluxo de caminhões intensos vai levar em anos à destruição do pico. Agora, uma questão que é importante reforçar é que falar até papagaio fala. Falar até papagaio fala. E aí dizer que nós temos cientistas para provar, tem cientistas vendidos também. Né? Vamos lembrar que no nazismo alemão, quem fundamentou o genocídio alemão foram cientistas comprados pelo Estado do Hitler. Então, há negacionistas dentro da própria universidade que são comprados. Nós temos que discutir, no caso da Tamisa, aí sim um debate técnico importante de se fazer e mostrar o impacto da mineração ali na Serra do Curral e como isso vai agudizar a Belo Horizonte no contexto da crise climática e crise hídrica. O que a Tamisa está falando, eu conheço o modus operandi da mineração, que eu acompanho a mineração há um bom tempo. E as pessoas estão enganadas achando que é só... O projeto da Tamisa, ele é gigantesco, mas ele, desculpa informar, ele a gente chama de cavalo de Troia, porque as mineradoras atuam no estado da seguinte forma: elas conseguem uma mineração aparentemente pequena, quando consegue a licença no outro ano vai ampliando. Eles apresentaram esse projeto de mineração em 2013, a primeira vez. É um projeto assustador, megalomaníaco, que destrói de fato a Serra do Curral em sua integralidade. Aí depois eles viram a repercussão e diminuíram. E apresentou esse projeto que, no ponto de vista econômico... Mas já falaram da segunda fase agora, Não, mesmo a primeira e segunda fase, não é isso não. Eles não apresentaram o resto. A primeira e segunda fase é só a ponta. E aí, para terminar, se você olhar no ponto de vista econômico, esse projeto de mineração ele é muito ruim. É porque ela não está preocupada, a Tamisa não está preocupada com esse projeto. Está preocupado, esse é o cavalo de Troia. Está preocupado com quem vai vir e vai acabar de vez com a Serra do Curral. Vereadora, a Serra do Curral colocou a Prefeitura de Belo Horizonte em confronto direto com o governo de estado, né, com posições distintas. E a gente sabe, né, da possibilidade de candidatura do Calil, concorrendo com o governador, Romeu Zema. A senhora acha que esse tema, Serra do Curral, vai ser central no debate político para a Prefeitura de Belo Horizonte? Ele tem que ser central no debate político para garantir a preservação da vida no município e no estado de Minas Gerais. Já era para ter sido feito há muito tempo. Nós apresentamos o projeto Tamisa pela primeira vez no ano passado para a prefeitura. O atual prefeito era o prefeito da época era Alexandre Calil. E nós pedimos para judicializar já, para evitar que o licenciamento fosse liberado. Porque não é judicializar no ponto de vista autoritário, é porque como afeta Belo Horizonte, tem que ter a anuência de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem que ser ouvida. Porque o projeto ele abarca 30 metros de BH. E mesmo se não abarcasse, ele afeta diretamente BH. BH tem que ser ouvida. Aí nós fizemos um abaixo-assinado, colhemos mais de 60 mil assinaturas, entregamos na Assembleia Legislativa para Agostinho Patrus para que ele colocasse em votação um projeto de tombamento estadual da Serra do Curral, que está lá parado, não o fez. Apresentamos para o prefeito Alexandre Calil também, nenhuma medida foi tomada. Apresentamos para o prefeito Fuad também nada foi feito. Só agora que tomou uma repercussão internacional que estão fazendo, e eu provo o que eu falo. Está lá, há 2 meses atrás, eu protocolei uma indicação para a prefeitura, o prefeito ainda era o Calil, mostrando passo a passo o que deveria ser feito. Aí explodiu essa situação, agora a prefeitura fez o passo a passo que eu pedi. Agora, sobre o Calil e Zema, se o Calil e Zema vai... desculpa ter fugido. A gente quer alguma posição... O Zema, a gente sabe que ele representa o poder das mineradoras. Esse é o papel dele. Ele é um office boy das mineradoras. Né? Então, como office boy das mineradoras, ele está fazendo o papel dele. A gente questiona, né? Tem que ser demitido como office boy, mas ele é o papel dele. Agora, o antigo prefeito Alexandre Calil tem que ser mais decisivo. Nós chamamos ele para o ato que teve o Carnaval em defesa da Serra do Curral. Nós estamos organizando, na quinta-feira da semana que vem, um grande ato, inclusive convida de artistas, possivelmente devem vir Caetano Veloso, ou Gilberto Gil, ou Milton Nascimento, que apoiaram o projeto publicamente.
talvez algum deles venha, que o Calil esteja presente como pré-candidato ao governo. Nós queremos saber a posição do Calil. Ele diz que é contra, mas falar até papagaio fala. Quem tem que estar na luta, como a gente está fazendo. Isso não foi os candidatos do nosso partido. Então, eu estou lá. E se o PDT achar que no Senado a gente tem que disputar o governo também para poder escancarar o problema da mineração em Minas Gerais, a gente faz no ponto de vista pedagógico e político, porque temos fôlego para disputar, para mostrar que um outro projeto econômico para Minas Gerais. Nós não podemos ficar nessa minéria em posição. Só para terminar, há um mito de que mineração distribui riqueza, ela distribui pobreza. Se pegar dados do IBGE, os municípios que tiveram mineração de ferro são os mais pobres. Se mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do mundo. Sabará seria um exemplo de progresso. Itabira seria uma cidade... Nova Lima, Nova né? Lima. Nova Lima é um contraste, né? Você tem um cinturão da riqueza, mas o centro da cidade... Sabará é um dos municípios mais pobres do Brasil. Sabará é um dos municípios mais pobres do Brasil. Que riqueza que a mineração trouxe para lá? Então a gente quer que os candidatos ao governo estejam presentes nesse debate. Não é só falar, eu sou contra a mineração. Isso aí qualquer um faz. A gente quer mais. Quer um outro projeto. Qual que é o projeto econômico do Calil de transição e diversificação econômica para Minas Gerais? Nós temos do PDT. Eu tenho esse projeto. Quero ver se o Calil tem. E se não tiver, eu cobro dele no debate. Se ele vier aqui, cobra dele. Vou fazer uma provocação para a senhora agora, vereadora, porque a senhora falou do PDT ter este projeto contra a mineração. Mas chegou recentemente agora no PDT o deputado Thiago Cota. Muito mal-vindo. Que estava favorável à mineração na Serra da Moeda. E a senhora... Vai ser tratorado por nós dentro do partido. Vai ser tratorado. Como é que é isso, vereadora? Os partidos, todos os partidos têm influência da mineração. Todos. O PT... foi responsável pela flexibilização da legislação ambiental no Estado. O governador Pimentel acabou com a legislação ambiental, inclusive a reunião do Copan tinha cadeira do Ministério Público, e o Pimentel retira essa cadeira do Ministério Público. Então nós temos que rediscutir o Copan que autorizou a... Não tem representante. Não tem, mas do Ministério Público. Mas antes tinha, né? E o Pimentel retirou. Então todos os partidos têm. Eu posso citar em todos, do campo progressista, do campo de esquerda, do campo da direita, tem. E no nosso partido tem esse, mas nós vamos tratorar. Não vão dar chance nenhuma. Não representa o programa do partido. E se ele for eleito, tem um programa. A cadeira não é do candidato. A cadeira é do programa. Nós somos um partido ideológico. Nós temos um programa que tem que ser cumprido. Do caso contrário, tem que ser. Ele é punido, inclusive, do ponto de vista legal. Eu não sou dona da minha cadeira. Eu sigo o programa do PDT na Câmara Municipal. É de conhecimento público que a senhora tem divergências políticas e graves com o vereador Nicolas Ferreira. Mas essas divergências ocorrem com outros colegas também, nesse campo da questão de gênero, mas em outros campos também? Ou é uma coisa exclusivamente que ocorre com o Nicolas? Olha, quando nós ganhamos a eleição, eu percebi que criou-se no Brasil não, em Minas, sobretudo em BH, uma narratividade, do ponto de vista jornalístico, para criar um maniqueísmo antitético entre mim e o Nicolas, que reproduziria o que aconteceu em 2017 entre Bolsonaro e Jean Willis. O resultado nós vimos. Nós tivemos o Jean Willis exilado, Bolsonaro presidente e a Marielle assassinada. Esse tipo de política não é bom para ninguém. Quando aconteceu isso, eu sentei com o Nicolas e falei, Nicolas, nós somos pontos diferentes, campos diferentes, que briguem as ideias e não as pessoas. Fizemos esse acordo e temos cumprido esse acordo. Há momentos em que ele exagera e há momentos que eu também exagerei. Esses momentos, nós somos pessoas humanas e nós erramos e nos resolvemos. Mas tanto o meu objetivo e aparentemente o dele, pelo menos ele falou assim, não tem acompanhado, que eu não sigo as redes dele, é que briga as ideias e não as pessoas. Então, isso eu sigo com todos os candidatos, ou todos os parlamentares, todas as pessoas, né? Então, aqueles eventos do início do mandato ficaram para trás? Nós temos 2 ações judiciais contra o Nicolas, porque o que ele falou, ele tem que ser responsabilizado.
nós entramos com uma ação, porque a transfobia no Brasil ela é equiparada ao racismo, que é um crime inafiançável. Nós entramos numa ação, ele não tinha sido eleito ainda, tomado posse ainda, ele fez uma fala muito criminosa contra mim, e aí nós entramos com uma ação por injúria racial, porque a transfobia é equiparada ao racismo. O Ministério Público dobrou a aposta, e para o Ministério Público é racismo. Então ele pode ser julgado a qualquer momento e, se for condenado, ele é um crime que ele é preso e inafiançável, né? A direção da Câmara, a mesa diretora da Câmara, vereadora, tem prestado algum tipo de suporte para a senhora no sentido de coibir eventuais manifestações transfóbicas que aconteçam dentro daquele ambiente? Não tive nenhuma conversa nesse sentido, nenhuma. Mas não teve conversa porque não procurou ou porque não a procuraram depois dos eventos? Olha, eu acho que pior do que a violência é quem se silencia frente à violência. Né? A gente não pode revitimizar a pessoa. Se você sofre uma violência e eu te culpabilizo pela violência que está sofrendo, o meu papel enquanto cidadã é te dar a mão. Duda, você falou em um dado momento aqui da nossa conversa sobre essa questão do uso do banheiro, né? E aí eu queria fazer um pequeno histórico, né, da questão da lei estadual que foi apresentada pelo deputado André Quintão, que para punir os estabelecimentos onde ocorram transfobia, foi aprovado na Assembleia em primeiro e segundo turno. Quando foi para sanção, o governador vetou completamente, né, totalmente o projeto. E ele vetou depois de uma pressão muito grande que ele recebeu, né, de grupos conservadores, baseado muito em informações que eram inverídicas, né? E o principal argumento deles era usar essa ideia do banheiro para pessoas trans como sendo algo que poderia ser negativo para as outras pessoas, né? Obviamente, isso é uma desinformação, mas isso efetivamente fez com que uma lei importante para proteger pessoas LGBTQIA fosse barrada e ficou um vácuo, digamos assim, né? Mantém-se a lei de 2012 sem atualizar para pessoas trans, né? Então, efetivamente, essa pressão funcionou. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão, né? Como que esse debate pode ser feito de maneira que não seja atravessado por essas informações erradas, né? Por fake news, como a gente costuma dizer. Infelizmente, em contextos políticos eleitorais, a pauta importante para a construção de dignidade humana de alguns grupos acabam sendo utilizadas a fim de causar um grande temor social por meio das chamadas fake news, ou, como você bem disse, desinformação. O projeto do governador que o Zema vetou, ele disse que discutia banheiro e o projeto não falava nada disso, né? Quer dizer, ele quis afetar a moral das pessoas, né? E era um projeto que basicamente, já existe uma legislação LGBT no Estado, ela já existe, e ela ia ser atualizada para incluir travestis transexuais, porque nos anos 90 se chamava GLS, era outro entendimento. Então, de acordo com as cortes internacionais, com as casas legislativas do Brasil e do mundo inteiro, já há um consenso na questão LGBT. Então, por exemplo, se eu sofrer algum tipo de discriminação, esse projeto de lei iria me contemplar, mas foi barrado pelo Zema, porque as nossas pautas acabam sendo escanteadas ou vendidas, né? A dignidade que constrói os nossos corpos acaba muitas vezes sendo utilizada como trampolim político para causar histeria social, né? Foi o que aconteceu, uma pena, né? Era um projeto para a construção de dignidade humana, para preservar que eu sofresse algum tipo de preconceito, se eu sofresse preconceito, onde procurar, né? Então essa legislação não cobre todos? Não cobre, não cobre quem é gay, sofreu alguma discriminação, tem ornamento jurídico para defendê-lo. Quem é lésbica, quem é bissexual também. Travestis transexuais não. E o que a lei colocaria é incluir nós travestis transexuais, porque esse já é o entendimento do STF, das principais cortes internacionais. O preconceito que eu sofro, ele se assemelha ao preconceito que gays, lésbicas e bissexuais recebem. Por que não vai me contemplar? O projeto atualizaria, era basicamente isso. A propósito do governador Zema, Duda, o governador disse que
no caso da Serra do Curral, mas obviamente a gente pode levar isso para todo e qualquer tema, ele diz que pessoas sem formação não devem discutir a Serra do Curral. Faz sentido isso? E, por exemplo, se a gente está discutindo um assunto LGBT, por exemplo, e a pessoa não é especialista, ela não pode discutir, como é que acontece isso? Como é que é isso? A Serra do Curral é um patrimônio da biosfera, é um patrimônio de Minas Gerais e de Belo Horizonte. Ela não é do Zema, não é minha, ela é nossa. Então nós temos que discutir a Serra do Curral. Destruir um pedaço da Serra do Curral é tirar um pedaço de mim, um pedaço seu, um pedaço da sua infância. Sabe? Os valores ali não são só ambientais. Os valores não são só políticos, são valores afetivos, culturais que nós temos com a Serra do Curral. Então, uma fala infeliz do governador Romeu Zema, quanto mais pessoas discutirem, melhor é. Porque nós temos que justamente ampliar esse debate e a maior participação da sociedade, porque assim se constrói democracia, assim se constrói política. Dizer que só pessoas com formação acadêmica, só técnicos podem discutir, esse discurso tecnocrático era um discurso muito utilizado na ditadura militar, para negar a participação popular. Que discurso tecnocrático? A gente aprende não é só na universidade, não, a gente aprende nas ruas. No debate do Copan, muitos técnicos discutiram, mas a fala mais forte que eu senti foi de um morador que, desde os 10 anos de idade, toda semana ele sobe a Serra do Curral, e deu para ver que era um morador muito simples, e discute a beleza do ninho de coruja, que ele sabe onde está. Ele sabe onde está cada ninho de coruja ali, onde vai. Ele discutiu, falou sobre a importância de uma águia que ele vê passando todo dia lá. Ele não tem formação técnica, mas tem formação de vida. A sabedoria. A sabedoria. De quem acumulou experiência. Exatamente. E às vezes está muito mais à frente do que o discurso técnico estéreo, que olha para menos números. Por isso que eu sempre comento que eu e o governador Romeu Zema temos visões diferentes sobre política, porque ele se assume como não político, né? E eu digo que a política é fundamental. A presença do político é importante. Porque, lógico que o quadro técnico é fundamental também, mas o quadro técnico ele trabalha com números. O político trabalha com a vida, com isso que transborda na cidade. Então, você pode discutir os números sobre a mineração, mas o debate que está tendo agora sobre mineração, a revolta que está tendo sobre mineração, isso é a população que está trazendo e cabe ao político amplificar isso. De tudo de ruim que tem nessa história, tem esse lado bacana, né? Virou assunto do ponto de ônibus, do boteco, excelente, do prédio, né, com os vizinhos, enfim, todo mundo tem algum tipo de experiência com a Serra do Curral, né? Ou visualizou de longe, ou já subiu a serra, ou foi à Praça do Papa, enfim. E assim como cada voto é igual e tem o mesmo peso, cada opinião é igual e tem o mesmo peso. Se você quer ser político, a primeira ensinamento é saber isso. A sua opinião, Beni, a sua, de um doutor, de um gari, de um médico, de um advogado, tem o mesmo valor, porque a cidade é de todos. Ô Duda, por falar em voto, quando você foi eleita, você disse que cada voto recebido seria uma árvore plantada. É muita árvore para plantar. Nossa Senhora! Me conta quantas que já foram plantadas. Não sei se os eleitores, não sei se as pessoas sabem, mas na eleição de 2016, a quantidade de lixo eleitoral gerado daria para produzir 40 milhões de livros no Brasil. E eu perguntei para a sociedade, vocês preferem 40 milhões de livros ou aquela quantidade de lixo eleitoral em contexto de campanha? Por isso eu optei por fazer uma campanha lixo zero. Mas além da questão do lixo zero, nós sabíamos também que nós vivemos num contexto de crise hídrica, que para produzir papel tem que cortar árvore. E não sei se vocês sabem, mas cada árvore projeta na atmosfera cerca de 500 litros de água por dia. Então, plantar árvore é plantar água. Então, eu prometi que cada voto que eu tivesse, além de não usar nenhum santinho, não usei nenhum papel, nada impresso, não imprimi nada. Eu disse que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. Terminei com a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte, quase 40 mil votos. Meu nome está no SPC das árvores, que é uma dívida excelente de ter. E aí abre um parênteses. Quando nós terminamos, nos procuraram e ofereceram para a gente as 40 mil árvores. E eu vi que essas 40 mil árvores que nos ofereceu foram um setor da mineração. Eu recusei. Os meus sonhos não estão à venda, nem o meu valor.
nem minha política. Depois recebi uma proposta de 100 mil árvores. Fato que me eleger como prefeita, governador, o que for. Eu ia plantar 100 mil árvores. Depois eu vi que também estava ligado à mineração e neguei. Porque eu não quero mitigar ou diminuir o problema, eu quero evitar o problema. E eu sei o impacto da mineração em Minas Gerais. Eu falei, prefiro plantar aos poucos, com grupos de agroecologia, com quem defende o meio ambiente, do que quem devasta o meio ambiente. Aí nós plantamos hoje cerca de 3.500 árvores já plantamos 3.500. O plantio é de janeiro a março, que é o ideal, que é a época das chuvas. Diminuímos agora porque está no período de seca. Quando voltarem as chuvas, vamos plantar mais. Então 3.500, mas vamos superar nesse ano, porque nós queremos política pública. Sentamos com o prefeito, na época Alexandre Calil, propusemos um projeto de ecoalfabetização, em que a comunidade escolar ia fazer esses plantios de árvore, pegando locais vazios da cidade, transformando em agrofloresta, produzindo alimento perto das escolas, espaços que antes eram violentos iriam virar florestas para produção de água, e as escolas vão plantar essas árvores, a comunidade vai plantar, e no contexto de plantar árvore, já teve a formação, vão ter professores ensinando sobre educação e justiça climática nas escolas. Então nós não estamos plantando só árvore, não estamos plantando só água, estamos plantando consciências em Belo Horizonte, entendendo que a educação ou a ecoalfabetização é a melhor forma de a gente enfrentar esse cenário de emergência climática, que pouca gente discute e que deveria ser o debate central quando você vai discutir a mineração no quadrilátero ferrífero. O vereador, eu queria voltar para o tema... Então vamos plantar 50 mil árvores esse ano nas escolas. Sim. Queria voltar para o... Então vai superar, né? Vai superar. Queria voltar para o tema essencialmente político, porque há uns 2 meses atrás, mais ou menos, o PDT fez um evento para lançar o Miguel Correia Júnior, ex-deputado e ex-secretário, ao governo. Mas a senhora não estava lá. O que aconteceu? Tava os seus companheiros de bancada na Câmara, Miltinho, Bruno Miranda, estavam lá, o deputado Alencar estava lá, deputado estadual, outras figuras do PDT estavam lá, mas a senhora não. O que aconteceu? Estava trabalhando, estava em Brasília discutindo a criação do Parque Linear do Belvedere, que é um tema sério para a cidade. Me sentei com o senador Alexandre Silveira, com Rodrigo Pacheco também, e com alguns deputados, para a gente conseguir a criação do parque. Né? E conseguimos, inclusive, que a área ia ser vendida, né, e iriam transformar aquela região do Belvedere em grandes rodovias e ceder para o setor imobiliário. Então e conseguimos, daquela vez, frear a venda, o leilão daquela área. Então, eu estava trabalhando. Sobre o Miguel Correia, eu não o conheço. Temos divergências políticas claras, e o partido é isso. O partido é espaço de disputa, de tese, antítese e síntese. Então, o Miguel está ali, eu estou aqui. Campos diferentes. Mas ele é o pré-candidato do PDT ao Tudo governo, bem. Embora o PDT ainda cogite caminhar com o Calil. Como é que a senhora fica nessa história aí? Eu fico com meus ideais, com o meu projeto que eu vou discutir dentro do partido. Aí a gente fala que roupa suja se lava em casa, no sentido que o partido está em disputa e nós vamos... Daqui a alguns dias vai ter uma reunião da executiva. Estou hoje vice-presidenta nacional do PDT e vamos discutir. Eu posso me lançar candidato ao governo, posso lançar outra pessoa ao governo. Quem decide isso não é o Mário Erige, não é o Miguel Correia, não é o Ciro. Quem decide isso é o partido. Nós discutimos com a base. Então pode lançar vários pré-candidatos. É como o Eduardo Leite estava disputando com o Dória, tinha 2 candidaturas. Aí um ganhou. Isso é da política, não há problema algum. Mas o fato é que nós temos divergências muito claras com o Miguel Correia. Pois é, mas em termos práticos, vereadora, hoje a tendência da senhora é caminhar com quem? Com o Alexandre Calil? Não, a tendência... Eu não posso responder pelo partido. Eu falo a senhora enquanto agente político individual. Então, a minha tendência hoje é pensar um terceiro nome para o governo do Estado. A senhora tem ideia de quem aí? A gente tem conversado, mas não posso dizer. Nem dar uma pista? Um spoiler? Pode ser eu, inclusive. Duda, Tenho fôlego. quer dizer que o negócio aqui está só crescendo, né? Porque é vereador, deputado federal, senador agora e governadora também. Então, o negócio está só crescendo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, nessa sua decisão de talvez deixar Belo Horizonte, também pesa essa situação estacionada, digamos assim, do Ciro, porque
quanto mais alto o cargo, digamos, de vereadora para deputada federal e assim por diante, o apoio e a influência do Ciro vão ficando cada vez mais importantes e decisivos, né? Isso está pesando? Não é o que pesa, não. O que pesa, para mim, como eu bem disse, são 3 pontos importantes. Primeiro, as ameaças de morte que sofri. Segundo, a minha segurança. E terceiro, onde a gente pode contribuir mais com a cidade. Se é na esfera como vereadora ou, por exemplo, deputada federal ou senadora, né? Então, acho que é isso que pesa. A candidatura do Ciro, ela tem crescido. Na última pesquisa, ela ficou com 13 pontos, 14 pontos, né? Eu acho que nós temos que garantir Eu sou uma pessoa que é do campo, nós temos que avançar enquanto campo, né? Nós temos um contexto de necropolítica e temos que avançar enquanto campo. E a candidatura dele, eu penso que é importante, porque a gente disputa não é só voto, a gente disputa consciência. E uma disputa eleitoral, ela é importante para você apresentar projetos sobre o Brasil. Mas se falar isso para o Ciro, ele não vai concordar, não. Eu não posso responder por ele. Consciência, eu acho que o Ciro quer ser presidente. Não, assim. lógico que esse candidato quer. E ele está com 14 pontos, né, gente? Então, fôlego ele tem. Ele foi o terceiro mais votado na última eleição. Tem um histórico na política admirável, invejável. É hoje o candidato mais preparado, isso é indiscutível. Agora, não basta preparo. A conjuntura política é o que mais diz. Então, nós vamos ver uma coisa, política nuvem. Muda a cada tempo. Uma coisa essa hoje. Essa é nova. A política é nuvem, muda a coisa. Hoje, ele está com 14 pontos, mas uma coisa daqui a 3 meses. Né? Pois é. A senhora, vou atropelá-la, Márcia. A senhora falou do Ciro e pegando um pouquinho do gancho da última pergunta do Beni e nessa fala da senhora de avançar em bloco, de acreditar no avanço do campo. A senhora está à esquerda, tanto que antes do PDT esteve no PSOL. Uhum. Mas o Ciro, ele não descarta conversar com figuras mais do centro à direita, ali, o PSD, por exemplo. Uhum. Como é que é isso para a senhora? Olha, a conjuntura é o mais importante, né? Nós não estamos discutindo o Grêmio, a conquista de um Grêmio, nós estamos discutindo um país. E para você discutir um país, você tem que conversar com várias frentes ideológicas. O Brizola me ensinou que ele apertou a mão de todo mundo. Mas o mistério não é apertar a mão, o mistério é não sujar a mão depois que apertou. O Brizola teve como vice Plínio Salgado. Plínio Salgado, na época, era líder do Partido Fascista. Os integralistas. Os integralistas. E o Brizola, tendo o apoio... Tendo apoio do Plínio, desculpa. Tendo apoio do Plínio, o Brizola fez o maior governo do Rio Grande do Sul, construindo o maior número de escolas naquele contexto. Então, não é por esse caminho. A questão é o programa. Qual que é o programa que vai se apresentar? O programa hoje do Ciro, o programa econômico, é o programa mais à esquerda. Ele está dizendo que vai revogar a reforma trabalhista. Foi o único candidato à presidência que disse que vai revogar a reforma trabalhista, que é um tema central para nós trabalhadores. Ele disse que vai revogar as reformas do governo Temer, fundamental para nós. Foi o único candidato à presidência que comentou sobre a Serra do Curral. Agora, pois foi a senhora que levou esse tema para ele lá? Levei também, desde o ano passado a gente está discutindo, ele sabe desse programa, né? Agora, mas te respondendo detalhadamente, especificamente sobre essa questão do campo, o Lula escolheu como vice o Alckmin, por exemplo, né? Então, o pessoal está lá apoiando a candidatura do Lula. Nós estamos discutindo aqui agora o Brasil na sua maior crise da sua história. O que estou discutindo é a minha vida. A reeleição do governo Bolsonaro pode significar a minha morte. Seja que as ameaças me assassinem de fato, seja por meio de um suicídio, ou seja por meio da violência na rua. E quando eu falo minha, é dos grupos do qual eu faço parte também. Então é uma eleição de vida ou morte. Nós temos que eleger alguém do campo progressista. Que seja o Ciro, que seja o Lula, que seja alguém do campo progressista.
A minha preferência hoje é pelo Ciro Gomes, porque é, no ponto de vista econômico, o mandato, a postura mais à esquerda. Mas temos 3 meses ainda para discutir. Ainda é muito precoce para a gente tomar uma posição, né? Política, como eu disse, é nuvem, mas é uma política, é eleição de vida ou morte e inclui o grupo a que faz parte nesse cenário. Fazendo referência a esse grupo, né, das travestis e pessoas trans, vereador, a gente fez uma série, Bonequinhos, falando como é a vida das travestis em Belo Horizonte, né? Inclusive, a gente entrevistou a Amanda, que é sua assessora parlamentar, que nos ajudou, né, nas ruas para fazer o contato com as meninas. E eu gostaria que a senhora pudesse falar da questão da segurança das travestis, né? A senhora disse que já sofreu ameaça e é uma questão que vai até definir seu futuro político, né? Mas essas pessoas que estão na rua não têm essa proteção, né? O que pode ser feito do ponto de vista da Câmara Municipal para que as travestis e pessoas trans tenham mais segurança em Belo Horizonte? Principalmente tendo em vista que 90% delas estão na prostituição. A segurança pública é um tema central no Brasil. Nós vivemos um cenário que tem avançado a barbárie no mundo, né? Reflexo de uma política neoliberal que nos colocou nesse contexto e que alguns insistem em combater o neoliberalismo com mais liberalismo. E nós temos uma outra visão, né? Nós temos que voltar a discutir educação, um outro projeto econômico, porque essa é a melhor forma de enfrentar a violência, né? Você construindo mais escolas, qualificando mais professores, investindo mais em educação, é a melhor forma de combater, inclusive, a violência. Mas especificamente sobre a população travesti transexual, nós criamos, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, um programa chamado Cintura Fina, que é um programa que objetiva em 5 anos zerar o assassinato de pessoas LGBT no município de Belo Horizonte, em que vai fazer uma qualificação da Guarda Municipal e vai entrar nesses pontos de vulnerabilidade, sobretudo os pontos de prostituição, para entender a violência que configura aquele cenário, para poder pensar de fato um projeto de segurança pública mais humana que contemple essa população e não deixe ela às margens. É um projeto muito exitoso e a gente acredita que vai ser exemplo para o Brasil. Temos apoio do secretário de Segurança Pública, do antigo prefeito Alexandre Calil e o atual prefeito Fuad, garantiram que nós vamos executar esse projeto. Ele já está sendo implementado? Já está sendo implementado, já tivemos algumas conversas, vamos colocar o UFMG para participar, movimentos sociais, pessoas trans que estão na prostituição, e esse programa está tendo um caldo cada vez maior. Vereadora, a senhora falou no início desse nosso bate-papo aqui que está com o pé firme em Belo Horizonte. A senhora já andou de ônibus? Tem esse costume? Sim, caos em Belo Horizonte. Pois é, está um pouco complicado. Houve na semana passada um posicionamento aí do sindicato, do consórcio das empresas, de um movimento para tentar reduzir o número de viagens. Depois houve um certo recuo. E a Câmara Municipal é, de certa forma, protagonista nesse debate, porque o projeto que poderia viabilizar a passagem cair para 4,30 dos atuais 4,50, né? A prefeitura pediu a devolução, retirou de pauta para poder reconstruí-lo ali. O que a senhora, enquanto vereadora, integrante de um dos poderes que está no centro desse debate, pode falar para a população? É viável dizer que todos os esforços são para não aumentar a passagem para 5,85? Quer dizer, como que fica esse cenário de tanta incerteza nesse momento? Acho que primeiro tem que pedir desculpa pelo cenário de vergonha que há em Belo Horizonte. E quando eu falo desculpa, é em referente ao poder legislativo, do qual eu integro, mas a gente não quer só desculpa. Tem que ser algo mais efetivo. E o que atrapalhou, sobretudo, foi a antecipação do contexto eleitoral, em que já criou-se uma polarização entre o Alexandre Calil versus o governador Romeu Zema, e essa polarização respingou na Câmara Municipal, em que algum grupo ligado ao governador Romeu Zema barrou o projeto do Alexandre Calil, queria reduzir a passagem em 20 centavos, algo inédito na história de Belo Horizonte, alegando inconstitucionalidade que a gente não vê, e antecipando a disputa eleitoral. E quem pagou o preço foi a população, né? Porque poderia ter baixado a passagem, que já era um passo minúsculo, tímido, mas poderia ter avançado. Então a gente está lutando para que esse projeto volte, mas não só isso, o debate é muito mais profundo, e não só em BH, mas no Brasil todo, em relação ao transporte público.
né? Mas a primeira coisa é rever o contrato. Se as empresas dizem que o contrato está ruim, né, a população sabe que está péssimo. Se está ruim para todos os lados, então tem que rever o contrato, tem que refazer o contrato. E isso é o papel do FUAD e tem que chamar a Câmara para construir junto, né? Duda, em nome do Estado de Minas, quero agradecer demais sua presença aqui nesse episódio do EM Entrevista. Agradecer também a presença da Márcia Cruz, que é a nossa coordenadora da editoria Diversidade, e ao Guilherme Peixoto, repórter da Política. Muito obrigado a todos vocês, a você em especial, Duda, e a você que nos acompanhou também. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio do EM Entrevista. Até lá. Obrigado.